Olá, hoje eu vou mostrar para você a diferença de uma impressão UV para uma impressão ecossolvente. Qual é o jeito de se trabalhar com ecossolvente, onde é recomendado o uso de ecossolvente e o jeito de se trabalhar com uma impressão UV de plotter e qual é o uso recomendado para isso. Então, vamos lá. Primeiramente eu vou fazer uma impressão na plotter ecossolvente. Eu deixei a impressão pronta aqui. Então, vamos iniciar o processo. Nesse vídeo, eu já vou pegar a impressão diretamente da plotter ecossolvente e comparar com a impressão feita em uma plotter UV. É muito importante dizer que no processo de impressão ecossolvente, é necessário que você utilize os aquecedores da sua plotter, pois é necessário abrir os poros do papel para que ele tenha uma adesão melhor de tinta, para que a tinta entre nos poros. Ou seja, no caso da impressão ecossolvente, a tinta fica dentro do papel, o papel suga a tinta. Então tem um fator seguinte, você perde um pouco de luminosidade devido a isso, pois parte da tinta foi absorvida, e também você está falando de uma tinta solvente, ou seja, você está agredindo o seu papel. Por isso, a impressão ecossolvente, não é recomendado que você imprima, por exemplo, essa impressão, não é recomendado que hoje mesmo, em menos de 24 horas, eu faça a adesivação de um ambiente ou de uma superfície, pois o papel ainda está muito mole, muito frágil devido ao solvente. Existe também o fator de que a tinta ecossolvente, mesmo tendo a expressão eco, é um derivado da antiga tinta solvente, ou seja, essa tinta, mesmo com todo o tratamento, ela ainda é prejudicial ao meio ambiente. Se você for comparar com a tinta UV, que já é uma tinta verde, que a gente chama de tinta sustentável, você também vai estar ganhando nesse ponto. Pronto, aqui nós temos uma impressão ecossolvente. Como a gente pode ver, essa impressão acabou de ser impressa. Então, em alguns pontos, se eu passar a mão, eu vou estragar a impressão. Aqui, como vocês podem ver, ela já está ficando um pouco mais opaca, pelo fato de que a tinta não foi completamente curada e nem foi completamente aderida ao papel. Além de que essa impressão ela é um pouco frágil. Eu vou utilizar apenas a bundinha aqui do estilete. Apenas passando, eu já retirei a tinta e já estraguei essa impressão. E isso é uma impressão que acabou de ser feita. Então aqui, ó, eu tive toda a minha impressão estragada. Ou seja, é necessário muito cuidado ao final de um processo de impressão, eu esperar que a tinta ecossolvente se cure. Por isso, se você quer trabalhar com projetos a grande escala e que você não vai ter o tempo para guardar a cura de um dia para o outro, eu te recomendo uma plotter UV. Se você quer uma impressão mais brilhosa e que você vai ter esse tempo para guardar de um dia para o outro, aí eu já te recomendo utilizar uma plotter ecossolvente. Aqui, ó, mesmo sem fazer força, a minha impressão já está toda riscada. E o papel está super frágil, ou seja, sem fazer muita força, o estilete já perfura o papel pelo fato dele estar frágil. O que a gente chama aqui, ó, o papel fica parecendo um chiclete, devido ao fato da tinta ser muito forte. Por isso, sempre que imprimir em ecossolvente, espere de um dia para o outro devido à formação química da tinta. Agora a gente vai ver uma impressão com essa mesma imagem feita no UV e eu já vou fazer o teste logo ao final da impressão, uma impressão que já será curada. Agora eu vou mostrar para vocês o processo de impressão UV. Eu tenho aqui uma máquina UV que está fazendo a impressão com a tinta UV. Você pode notar no sistema UV que eu já tenho a presença de duas lâmpadas que fazem a secagem instantânea da tinta, ou seja, ao final do circuito, quando a mídia passa para a frente da tinta, a minha impressão já está curada. Você pode notar também que nessa plotter nós não temos um sistema de secagem e nem é necessário utilizar o sistema de aquecimento da mesa, pois a impressão UV ela não se adere ao papel, ela fica na superfície do papel. Sendo assim, ela é muito mais resistente. Ao final dessa impressão, eu vou fazer o mesmo teste de resistência que eu fiz na impressão ecossolvente. Note que as lâmpadas UV, elas encerram o funcionamento exatamente no final da impressão.
Um outro detalhe muito importante é que você tem que notar que a impressão UV ela tem um aspecto mais fosco. Mesmo que a mídia seja uma mídia convencional ou promocional, nós temos uma impressão que lembra a impressão fosca. Note que a impressão UV tem um aspecto mais fosco, diferente da impressão ecosolvente que fica brilhante. Isso é devido ao fato também da tinta não aderir ao papel. Justamente, se você notar, mesmo com um adesivo brilhante promocional, nós temos um resultado parecido com impressão fosca de qualidade. Então, a impressão UV te dá uma qualidade ainda melhor que a ecosolvente. Agora que nossa impressão finalizou, eu irei fazer o mesmo teste que eu fiz na outra impressão. Então, estou passando o estilete aqui. Como vocês podem ver, a resistência da tinta é muito maior. Mesmo passando com força, eu ainda não consegui ter um estrago visual na minha impressão. Então vamos supor que isso seja uma fachada. Amanhã ou depois eu vou colocar isso essa impressão na porta de um estabelecimento. Eu teria uma resistência muito maior, não só a contatos físicos, mas também a chuva ácida e tudo mais. Por isso a tinta UV é mais recomendada. E por último, ainda vou mostrar um último fator. Eu vou fazer um pequeno corte aqui e remover esse adesivo e mostrar a resistência dele em comparação àquele outro adesivo ecosolvente. Pelo fato de que a tinta UV agride bem menos o adesivo. Sendo assim, não é necessário aguardar 1 ou 2 dias para fazer uma adesivagem impressa no UV. Eu consegui recortar aqui o adesivo. Podemos ver o adesivo não tem aquele aspecto chiclete, pelo fato de que a impressão está na superfície dele. Em termos de adesivagem, é muito melhor para fazer uma adesivagem instantânea. Para quem trabalha com demandas muito rápidas, esse adesivo é o ideal. Como vocês podem ver, eu estrago o adesivo, mas eu não consigo estragar a impressão. A impressão tem muita qualidade. Não tem um aspecto chiclete, o adesivo fica resistente. Essa foi mais uma dica sobre qual plotter e qual o método correto de impressão você deve utilizar no seu negócio. Se você trabalha com fachadas e impressões que vão ficar expostas a contatos, por exemplo, você vai adesivar um chão ou então fazer uma adesivagem externa, eu te recomendo uma plotter UV. Se você busca uma qualidade, uma comunicação visual interna, onde você não precisa de uma durabilidade, uma resistência tão grande, eu te recomendo uma tinta ecosolvente. Procure qual a plotter ideal para o seu negócio e entre em contato com a Visutec para adquirir a sua.